Oi, galerinha, tudo bom? Tanta saudade de vocês. Faz tempo, né, que a gente não se vê. Próximo ano vocês já irão pro liceu, a grande maioria de vocês. A gente passou o ano praticamente todo sem se ver, não é presencialmente. Hoje, pessoal, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Aí vamos rever aqui em relação a que são as orações subordinadas, não é? Vamos ver. As orações subordinadas que nós já estudamos, né? Nós estudamos as substantivas, vocês estão lembrados? Tem videozinho aí no YouTube. Elas podem ser substantivas, quando vai o termo que está faltando na oração principal. Vocês lembram? A maioria começa pela conjunção que, né? Ela pode ser subjetiva quando ela vale o sujeito da oração principal, que é a OP. Objetiva direta vale o objeto direto da OP. Objetiva indireta vale o objeto indireto da OP. Predicativa vale o predicativo da OP. Completiva nominal vale o complemento nominal da OP. E a positiva vale o aposto da OP. A gente já estudou isso aqui, a gente já explicou bem direitinho, tem vídeo sobre isso. Em segundo lugar, né, tem as orações adverbiais, orações subordinadas adverbiais que também nós já estudamos. Elas indicam a circunstância em que ocorre a ação da oração principal. Essa daqui, as substantivas, pessoal, elas são 6. As adverbiais, elas são 9. Vocês estão lembrados que são 6, tudo com C e depois PTF, né? A tia também explicou isso aqui bem direitinho. Causa, mostra a causa da oração principal. Consecutiva, mostra a consequência da oração principal. Comparativa, faz uma comparação à oração principal. Conformativa, mostra uma conformidade com a oração principal. Condicional, mostra uma condição para que a oração principal ocorra. E concessiva faz uma concessão, quer dizer, uma exceção à oração principal. Proporcional, mostra-se proporcional, né, à OP, a oração principal. Temporal indica o tempo em que ocorre a OP e final indica a finalidade da OP. Então, se a primeira aqui são as substantivas, a segunda são as adverbiais, a terceira são as adjetivas, certo? Nós vamos estudar hoje essa. As orações subordinadas adjetivas, elas valem um adjetivo da oração principal, né? E iniciam sempre por um pronome relativo. Principalmente o pronome relativo que. Tia, quando é que eu sei que o que é conjunção e quando o que é pronome relativo? Quando o que é pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual ou a qual. E seus variantes, quais são as variantes? Do qual, da qual, pelo qual, pela qual, não é? No qual, na qual, iniciando sempre uma oração subordinada adjetiva. Toda vez que a palavra que você puder trocar por um desses ou seus variantes, ele é um pronome relativo. E sendo um pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Quando eu não posso trocar o que por nenhuma dessa, então esse que será a conjunção. E sendo conjunção, ou ele é aqui da oração substantiva, ou ele é da oração adverbial. Essa oração substantiva aqui, a maioria começa com a conjunção que. Aqui nós estamos falando, né, de conjunção não, nós estamos falando aqui de pronome relativo, certo? Que eu posso trocar por o qual ou a qual. As orações subordinadas substantivas podem ser apenas duas, pessoal, as explicativas e as restritivas. Se aqui são 6, aqui são 9, as adjetivas são apenas duas, só essas duas aqui, tá bom? Então vamos ver. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas quando elas têm sentido generalizante. Expressam o atributo geral do ser. Vem sempre separada por vírgulas. Vocês viram aqui que ela vem sempre separada por vírgula. Então eu não vou passar um exercício dizendo
Veja qual é a oração explicativa e qual é a restritiva. Isso seria um teste de visão. Se olhar, se tivesse vírgula, seria explicativo. Nós não vamos trabalhar pedindo exercício dessa forma, tá bom? Você não está fazendo um teste de visão, você está pensando. O exemplo da explicativa. O homem, que é um animal racional, pensa muito. Então, aqui, ó, o verbo está aqui. O é verbo e o pensa também é verbo. Não é isso? Vamos botar aqui o verbo vermelho, né? O é verbo por todo o século do século, o pensa também é verbo. Tem um verbo aqui e outro aqui. Onde é que eu separo? Onde é que está a conjunção? Ah, a conjunção não, pronome relativo. Olha aqui o pronome relativo. Eu separo antes dele, ó. Só que aqui, olha, o homem não pode ser a oração principal. Por quê? Porque se eu separei aqui, tem um verbo aqui e outro aqui. Então, os dois verbos juntos, eu preciso separar. Onde é que eu separo? Antes do outro verbo. Certo? Então, eu separo antes do pronome relativo e antes do outro verbo. Tá certo? Né? Antes do outro verbo, que é o pensa. Então, a oração principal, o homem, começa aqui e termina aqui, ó. O homem pensa muito. Essa oração aqui, que está separada por vírgula, né? O homem, o qual é um animal racional, pensa muito. Posso trocar isso aqui por o qual. Oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Primeiro porque está entre vírgula e depois, que é um animal racional, que todo homem é um animal racional. Então, ser racional é um atributo do homem, por isso que ela é explicativa. Na explicativa, o que ela está dizendo aqui é de todos aqueles que vêm anteriormente, do termo que vem anterior. Todo homem é um animal racional, então ela é explicativa e deve vir entre vírgulas, certo? A restritiva é um pouco diferente, certo? A restritiva também começa pelo que, tá certo? Mas ele restringe o atributo a um só ser. E ela nunca vem entre vírgula. Se você botar uma oração restritiva entre vírgula, ela vira, às vezes vira até uma mentira, né? Vira uma explicativa. E sendo explicativa, ela não generaliza? Se ela generaliza, é porque ela é explicativa, é um atributo de todo. Por exemplo, o homem que estuda pensa muito. Então, aqui está o verbo, né? Estuda. O verbo pensa. Cadê o pronome relativo? O pronome relativo está aqui, ó. Que separo antes. Ficou dois verbos na mesma oração? Então, separar. Separar onde? Antes do outro verbo. Oração principal, o homem pensa muito. Oração subordinada adjetiva restritiva, que estuda. Porque não é todo homem que estuda. Né? Estudar não é um atributo natural do homem. Não é? Então, o homem que estuda muito. Esse que estuda aqui está restringido. Eu estou falando só daquele homem que estuda. Não estou falando dos outros. É diferente daqui. Quando eu digo assim, que é um animal racional, eu estou falando de todos os homens. Por isso que tem vírgula e é explicativa. Ok? Porque assim, pessoal, se eu estiver escrevendo um texto, uma redação, aí eu ponho uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, boto essa oração entre vírgula, isso fica dizendo o quê? Que todo homem estuda, que é uma mentira. Vocês estão compreendendo? Se eu botar a vírgula, isso faz com que isso aqui seja um atributo desse termo que vem aqui. Mas não é atributo, nem todo homem estuda, por isso não pode ser vírgula, ter vírgula e ela é explicativa. Certo? Nem todo homem estuda, como a tia colocou aqui. Aí vamos fazer um exercíciozinho para vocês perceberem. Voltem o vídeo quantas vezes quiserem, né? O que é que eu estou pedindo aqui, ó? Sublinhe os verbos, separe as orações e coloque vírgula nas orações adjetivas e explicativas. É para vocês copiarem isso aqui e responderem. Primeiro faz o quê? Sublinhe os verbos, né? Vamos ver essa daqui. O adolescente que está em crescimento come muito. Todo adolescente, pessoal, sim, aí vamos separar. Separa aqui, ó, antes do que, não é isso? Separa aqui, mas aqui ficou junto. O que é que eu faço? Separo antes do outro verbo, né? Separa aqui.
Toda adolescente está em crescimento? Sim. Então, eu separo por vírgula. E essa é uma oração subordinada adverbial. Bem, oração subordinada adjetiva é explicativa. Por quê? Porque todo adolescente está em crescimento. Por isso que é explicativo, por isso que eu botei uma vírgula. Aí vejam o seguinte, adolescente que apareceu no sítio come muito. Faça a mesma coisa, separe. Todo adolescente aparece no sítio? Não. Então não é explicativa. Façam aí até a J, galerinha. Revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Na prova de vocês, com certeza a tia vai pedir isso aí. Tá certo? Com certeza. A tia vai pedir. Eu vou mandar em PDF isso aí para vocês fazerem. Tá certo? Tchau, galerinha. Quarta-feira, prova, viu? Faço isso aí. Tia corrige isso aí, em seguida passo a prova. Tá bom?